Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Olá, hoje nós vamos conversar com uma das vereadoras de Cuiabá, que foi candidata a deputada estadual aqui em Mato Grosso e que ficou na primeira suplência. E tem é uma pessoa muito atuante do Partido dos Trabalhadores, já esteve muitas vezes aqui no RDTV. Estamos conosco novamente com a vereadora Edna Sampaio, do PT. Obrigada novamente pela sua presença aqui conosco, vereadora. 16.488 votos. Eu acho que a gente queria iniciar, já que a senhora esteve aqui antes, em campanha, mas falando de um balanço, do que foi essa votação, do que foi esse primeiro turno para você, para a sua carreira política especialmente, e também para o partido. Bom, primeiro quero agradecer, Lides, pelo convite. É sempre muito bom poder estar aqui, e falar com você, falar com o seu público. Nós tivemos uma eleição que, para mim, foi a eleição mais emocionante que eu já vivi, desde muito jovem, eu participo de processos eleitorais e somente recentemente eu como candidata, Então, eu vejo que essas eleições foram eleições muito difíceis, mas também muito prazerosas, porque a gente encontrou com muita gente, que pensava, pensa e se via e se vê representada pela atuação da vereadora Edna Sampaio, não apenas aqui em Cuiabá, mas em outros lugares. Eu fiquei impressionada com como a repercussão da nossa atividade parlamentar aqui ganhou também a visão, a opinião das pessoas fora de Cuiabá. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado eleitoral. Claro que nós estamos ainda num processo de aprendizado, enquanto candidata, como organizar uma campanha, e nós estamos muito felizes, com o resultado. Eu acho que foi um resultado de muito trabalho, de muita gente, não apenas da vereadora Edna Sampaio. Nós tivemos muitos apoios de pessoas comuns, de pessoas trabalhadores e trabalhadoras que acreditaram e acreditam no nosso projeto, e isso me deixou muito feliz, porque há espaço para esse debate político, há espaço para a conquista do voto sem coação, sem compra de votos, sem muita grana, Nós tivemos o recurso do fundo eleitoral, que foi muito importante para a nossa campanha. Também tivemos colaboradores, que nos ajudaram muito, e eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer novamente a toda a população cuiabana que votou na Edna Sampaio, que acreditou no nosso projeto, e a todos os que fora de Cuiabá também acreditaram e votaram. Então, esses 16.488 votos são votos muito suados, são votos de pessoas que fizeram campanha em rede, trabalhando com as famílias, com os amigos, Então, eu fico muito orgulhosa do resultado. Não orgulhosa por mim pessoalmente, mas orgulhosa pelo movimento que se criou em torno da nossa candidatura. Bom, os deputados Lúdio Cabral e Valdir Barranco, do PT, conseguiram se reeleger aí. Você ficou na primeira suplência. Por outro lado, a deputada federal Rosaneide não conseguiu também essa reeleição, Isso, na sua visão, para o partido, foi prejudicial? Lidice, eu acho que essas eleições a gente não teve tempo de sentar e fazer uma avaliação dentro do partido, O Partido dos Trabalhadores, com todas as lideranças. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso. Mas essas eleições, para mim, provaram uma coisa muito, que eu acredito muito, que há espaço para o Partido dos Trabalhadores, que há eleitores para nós, E que nós precisamos organizar a nossa casa, o nosso partido e como um time. Um time onde a gente
todos só têm a ganhar com isso, né? Por exemplo, na chapa de deputado estadual. Nós tivemos uma chapa bastante forte, uma chapa boa, uma chapa com uma votação muito expressiva, né? Poderíamos ter eleito 3, poderíamos. As eleições, a intenção de voto, né, e a votação do Lula, ainda que nós não tenhamos saído à frente, mas demonstrou o potencial que nós tínhamos. Eu acho que faltou um pouco a gente se organizar melhor como um time, talvez com mais tempo de diálogo, com mais construção, para inclusive organizar as 2 chapas, que é a chapa proporcional à estadual e a chapa proporcional à federal. Eu acho que faltou essa organização do time, né, para que a gente pudesse fortalecer a todos os que estavam na chapa. Então, veja, nós tivemos 2 vagas ocupadas, né, a reedição do que nós já tínhamos, mas sem os votos dos membros da chapa, sem os votos da Edna Sampaio, por exemplo, que ficou como primeira suplente, não seria possível eleger os 2 deputados estaduais. Então, para ver como é que uma eleição não é a disputa entre craques, é a disputa de times. E os times têm que se organizar com antecedência, no diálogo, na construção, e todos têm que ser fortalecidos, porque o voto de um faz muita diferença para o sucesso, para o resultado do time inteiro. Eu acho que faltou um pouco o time, né, o reforço do time na chapa federal. Nós tivemos muita desproporcionalidade de recursos utilizados para a campanha. Isso se refletiu também na votação individual dos candidatos, né, e das candidatas. Inclusive, essa foi a primeira eleição em que estava em vigor as federações, né? Foi talvez e é algo que vai se perpetuar nas próximas eleições. Você acredita que, então, foi uma experiência, dá para tirar um aprendizado a partir dessa experiência das federações? Sim, com certeza. Eu nunca fui contra a federação e não acho que o resultado da eleição é resultado da federação. Se houve problemas, foi porque houve a federação. Não. Eu acho que a federação continua sendo uma engenharia política interessante, que é melhor do que as alianças pontuais em que os partidos disputavam as vagas e depois da disputa eleitoral cada um ia para um canto e fazia o que bem queria, né? Hoje a federação ela traz uma responsabilidade para os partidos. Nós vamos continuar federados para a eleição da Prefeitura Municipal de Cuiabá, das prefeituras no Brasil. Isso é importante porque cria cultura partidária. Nós tivemos um processo eleitoral aí já há tempos que vem deteriorando a capacidade dos partidos se apresentarem como tal. E a política no Brasil e nos países desenvolvidos se faz a partir de organizações partidárias. Então é importante os partidos serem fortalecidos e a federação é um instrumento para fazer isso. Agora, nós precisamos aperfeiçoar, né, o diálogo no âmbito da federação, inclusive sobre a construção dos times de disputa das candidaturas. Porque, por exemplo, a gente teve uma situação em que determinadas votações eram esperadas e não se concretizaram, não se realizaram, né? Então é preciso investigar, discutir por que isso acontece. Então nós precisamos aperfeiçoar essa engenharia que está à disposição dos partidos, que é a federação. Não acho que o resultado tenha a ver com a organização da federação, mas acho que com a própria discussão dos partidos que compõem a federação, de escalar o time e dar condições para esse time fazer a disputa que tenha que ser feito. Recentemente houve por parte do TRE uma multa à sua candidatura por conta de santinhos encontrados, né, na frente de escola. O que aconteceu, na verdade, nessa situação? Lídice, eu pedi para a minha assessoria, inclusive, verificar isso, porque nós não fizemos, e de hipótese alguma, inclusive eu expressamente, tá aqui as pessoas, o Vinícius trabalhou como coordenador também na nossa equipe e a minha determinação expressa é que não houvesse esse tipo de atitude que para mim é desrespeitosa com a população, é desrespeitosa com o dinheiro público e é desrespeitosa com o meio ambiente. Então a gente sempre procurou fazer o material que a gente desse conta de distribuir. E o restante, a ideia é a gente poder pegar o que sobra e entregar para quem possa trabalhar com reciclagem, com o aproveitamento dos papéis, né? Então, de forma alguma, quando eu soube disso pela imprensa, eu fiquei chocada, falei, como assim? Todas as equipes nossas tinham coordenação, tinha controle, né? A gente não tinha uma equipe que pudesse fazer o que bem quisesse. A gente estava o tempo inteiro acompanhando as atividades da equipe, os coordenadores acompanhando. Então, eu pedi, inclusive, para investigar o que aconteceu, porque do nosso poder, o que tinha sob nosso poder, o material, eu tenho certeza que não foi feito.
né? Então, eu não sei quem que fez Vocês esse não tipo... identificaram ainda a autoria de quem realmente fez isso. Quem fez isso, de esparramar material da vereadora Edna Sampaio, da candidata a deputada estadual, porque essa não foi a orientação da nossa campanha. E todos os que viram a nossa campanha podem testemunhar a contradição que existe entre uma campanha bonita, respeitosa que nós fizemos e o descarte de material aos montes pelas ruas. Isso aí é uma coisa que eu sempre fui contra. Não é agora porque a legislação proíbe, mas há muito tempo atrás eu achava uma falta de respeito as pessoas ficarem descartando material nas portas das unidades de votação, né, como uma estratégia das pessoas. E aí, infelizmente, tem muita gente que faz isso mesmo, até o final não define quem vai se eleger, mas eu, Lídice, sou o tipo de pessoa que não acho que uma vitória eleitoral valha qualquer coisa, entendeu? Eu estou na política para fazer política com princípios, com aquilo que eu acredito. Eu não acredito que produzir lixo ganhe votos. Então eu quero saber exatamente o que aconteceu para que materiais nossos tivessem sido descartados dessa maneira. Quero até ver se foi um material que nós mesmos produzimos ou se foi um outro material que não foi exatamente aquilo que foi produzido pela coordenação da campanha. Bom, falando da sua atuação junto à Câmara Municipal de Cuiabá, é claro que assim, a mídia toda acompanhou aí o caso Pacola, né? Você foi a autora da representação que culminou então, né, na cassação do vereador. Para quem não acompanhou, quem está nos assistindo aqui, né, não está ainda acompanhando a situação em Mato Grosso, mas um vereador que ele foi cassado, né, por ser acusado de ter assassinado aí um agente do socioeducativo. Como é que está essa situação em relação, porque você tem se manifestado sempre, mas assim, inclusive recentemente você se manifestou preocupada com a sua segurança pessoal, né, e pediu aí um apoio institucional. Como é que está isso? Ele judicializou, já está questionando na justiça o resultado, né, dessa votação aí na Câmara, mas assim, para a vereadora Edna Sampaio, o que significa, né, essa situação que você está vivendo hoje na Câmara? Eu acho que, para mim, foi uma situação que me trouxe muita inquietação, né, porque, obviamente, ninguém esperava que isso acontecesse, né? Quando eu vim para a política, eu sempre digo, eu sabia que eu estava escolhendo, decidindo entrar para a política justamente por conta do momento em que nós estamos vivendo, portanto eu sabia dos riscos que eu estava correndo, né? Riscos no sentido de que nós vivemos um tempo de intolerância. As pessoas parecem que perderam qualquer referência do que é a vida em sociedade. Não é porque eu penso diferente que eu deixo de ser humana, não é porque você pensa diferente que eu te desejo mal, né? Então, infelizmente, nós somos tomados por uma política que é feita a partir do ódio e da ideia de que o outro que é diferente deve ser exterminado. Então, isso me causou muita angústia, principalmente porque eu sou uma mãe de família, eu sou avó, eu tenho uma mãe ainda que já é uma idosa, né, e que fica até hoje muito preocupada comigo por conta desse episódio. Mas, por outro lado, eu não poderia deixar de me manifestar em relação a uma situação extrema como essa, né? Me sentiria extremamente desconfortável, mais desconfortável, se eu tivesse adotado uma postura de silenciamento. Então, eu, mesmo correndo os riscos, eu me apresentei para fazer a denúncia e tinha falado isso para o próprio vereador Pacola numa reunião que nós fizemos logo em seguida do acontecido, que eu iria apresentar ao projeto um pedido de afastamento e de cassação do mandato dele. Então, não é nada relacionado à pessoa e à figura individual do vereador, mas é a atitude que, para mim, é absolutamente inadmissível, sob pena de uma instituição como uma Câmara Municipal de Cuiabá, ao tolerar o convívio com o assassinato, ela própria seja desqualificada e cair no descrédito absoluto da população. Nós não podemos permitir que as instituições que representam a democracia, nesse momento tão grave que nós vivemos, seja completamente desrespeitada e desacreditada, porque isso leva a uma ruptura no tecido social. Se as pessoas não acreditarem nas instituições, elas passam a não ser conduzidas pelos princípios que devem reger uma sociedade que precisa de todo mundo, né? Em cada um na sua função, cada um na sua atividade, precisa que a gente coopere entre nós para que possa funcionar de forma adequada à sociedade. Então, a minha intenção foi, em primeiro lugar, assumir uma postura que era para mim a única que cabia a uma pessoa como eu naquele lugar. Então, assim,
se eu não fizesse isso, eu teria que pedir afastamento, teria que pedir renúncia do meu mandato, porque afinal de contas, o que é que eu estou fazendo ali? Né? E a outra coisa é uma defesa que para mim é intransigente em relação à democracia. A democracia não pode conviver com assassinato como coisa natural, normal. Então, esses dois movimentos é que fizeram com que eu assumisse a postura que assumi, e eu fiquei muito tensa, porque a minha maior tensão já nem era mais com a minha própria segurança, mas é aquilo não ser aprovado na Câmara e aquilo se transformar no maior escândalo, né, contra a própria instituição. Felizmente não foi isso que aconteceu, a Câmara tomou a decisão a única que eu acho que seria possível ser tomada nesse momento, e é importante porque aí para a população mato-grossense, para a população cuiabana, que muitas vezes olham para os políticos e colocam todos na mesma vala comum, olham para as instituições e colocam todas as instituições na mesma vala comum, dizer não. A gente pode ter esperança, a Câmara fez o que era certo ser feito e corajosamente nós decidimos pelo afastamento do vereador. Eu acredito que a Justiça não vai reconduzi-lo ao cargo, porque foi feito dentro do trâmite institucional, respeitando todos os passos descritos no nosso regimento interno e, portanto, ele teve ampla possibilidade de defesa e seguiu todos os ritos. E para o bem do povo mato-grossense, do povo cuiabano, para a crença nas nossas instituições, foi muito importante essa decisão. E com isso eu estou muito tranquila mesmo. Claro que tem a questão da minha segurança pessoal, que foi solicitado, mas eu também não acredito que por conta dessa situação, que não envolve apenas a vereadora Edna Sampaio, mas toda uma instituição, né, que a gente possa vir a ter qualquer tipo de problema. Seguindo em relação às suas atuações, houve aí um projeto, né, uma proposta que vinha em tramitação já, de aprovar um auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência, o que não passou na Comissão de Constituição e Justiça, e aí em votação hoje esse projeto foi arquivado, né? A senhora pretende tentar retornar, por que não ser criado esse auxílio em Cuiabá? Então, Lídice, é muito complicada a atuação na Câmara Municipal, porque há uma determinação do Poder Executivo de que nenhum projeto pode ser aprovado ali se ele implicar em custos para o Poder Executivo. E há uma compreensão ultrapassada, inclusive, né, de que o Legislativo não pode legislar sobre matéria que pode incidir sobre custo para o Poder Executivo, o que não é verdade. O STF já deliberou, já tem uma posição em relação a isso, e o que é próprio do Poder Executivo e Legislativo está descrito na Constituição. Então, nenhum projeto que, mesmo gerando despesa, mas que não seja aquele que é a reserva exclusiva do Poder Executivo, o Legislativo pode atuar, né? E no caso desse projeto de auxílio aluguel, é um projeto extremamente necessário, porque você tem situações em que as mulheres vítimas de violência não têm para onde ir. E muitas delas não querem se submeter à institucionalização, que é ficar numa casa administrada pelo poder público, né, com regras de entrada, de saída, que corta completamente a rotina e a vida dessas mulheres, muitas vezes com seus filhos. Então é muito importante o auxílio aluguel, porque você dá outra oportunidade para as mulheres que querem às vezes sair da casa onde vive o agressor e não tem para onde ir e não querem ser institucionalizadas. Então, quando eu precisei acionar esse serviço na prefeitura, a própria Secretaria de Assistência Social me disse: vereadora, a senhora vai ter que acionar a Defensoria Pública, porque nós aqui, por nossa própria iniciativa, não podemos, porque não há uma legislação que ampare o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. Eu falei: então, ok, eu vou fazer um projeto de lei para que isso seja possível execução pelo Executivo, né? E foi o que eu fiz. O projeto demorou bastante para vir para votação, e agora que veio com rejeição da CCJ. Bom, se o argumento da CCJ, e eu não concordo com esse argumento, vou debater esse argumento com base na compreensão do STF até o fim, mas nós estamos diante da lei de orçamento, né? Lei orçamentária anual, a LOA. Agora mesmo, antes de vir para cá, a gente estava lá tratando disso. Nós vamos inserir novamente esse dispositivo do auxílio aluguel dentro da LOA. Vamos ver como é que vai se comportar a Comissão de Constituição e Justiça, o Chico 2000 aí, para aprovar. Isso é muito importante, alocar recursos para isso. Nós vamos alocar recursos para 1.000 mulheres. Né? É isso que eu ia perguntar. Tem uma estimativa de valor ou de número? Nós estamos, vai dar em torno de 14 milhões.
né? Que a gente vai para esse 1.000 mulheres com valor médio de aluguel, que agora eu não me lembro exatamente o valor, mas vai ficar em torno de 14 milhões de reais. Bom, 14 milhões de reais para você investir em lares que são violentados por homens que agridem suas esposas e que muitas vezes têm filhos, crianças pequenas. Então, nada mais justo do que o município de Cuiabá ter um amparo legal para dar a essas mulheres condições de elas saírem desse ciclo de violência. Além do auxílio aluguel, eu gostaria muito que a Secretaria da Mulher criasse um programa mais ampliado, onde pudesse fazer a qualificação dessa mulher, onde pudesse encaminhar essa mulher para o mercado de trabalho, para que ela definitivamente possa reconstruir sua vida longe do agressor. Então, essa é a intenção nossa. Então, nós vamos retomar esse debate agora. Bom, então, já seguindo nessa linha, que outros projetos ou agora outros desafios vocês ainda vão, né, no seu caso como vereadora, ainda vão enfrentar até o final do ano junto à Câmara Legislativa? Dos projetos que nós apresentamos, meu compromisso é que até o final do ano a gente consiga aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que está enrolado já desde o ano passado, o ano inteiro, e este ano também teve as eleições aí. E agora a gente vai fazer a segunda semana da Consciência Negra, envolvendo a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, envolvendo as organizações do movimento negro também, porque a gente quer criar um espaço em novembro para que a luta do povo preto aqui em Cuiabá e no estado do Mato Grosso tenha visibilidade. Porque a gente fica falando de racismo, Lídice, e as pessoas ficam achando que nós estamos fazendo mimimi, como se o racismo não fizesse parte da vida cotidiana de quem é preto e preta nessa cidade, nesse estado, extremamente conservador, racista, machista. Então a gente precisa estabelecer o mês de novembro como o mês da visibilidade da luta pela igualdade racial. Então nós vamos fazer agora a semana, estamos discutindo, organizando a Semana da Consciência Negra, né, com a participação de quem quiser, né? Todos estão sendo chamados para organizar, porque a ideia não é que seja da vereadora Edna. A ideia é, a gente está utilizando, a gente tem um mandato e a gente quer utilizar o mandato para aglutinar as pessoas para lutar. Mas a luta não é minha, a luta é de todos nós. Eu só estou ocupando um espaço provisoriamente para dar visibilidade a essa luta, eu não vou me omitir nesse sentido. Então tem o Estatuto da Igualdade Racial e tem uma outra coisa, né? Duas coisas fundamentais. Primeiro, a questão da renda básica, que a gente vai continuar insistindo com o Poder Executivo, mesmo que o governo federal tenha um programa de auxílio, nós precisamos, nessa crise que nós estamos vivendo, que nós sabemos quando que vai terminar, garantir dignidade para as pessoas. Não é possível que um Estado tão desigual como o nosso e tão rico também continue se contentando ou fazendo de conta que não enxerga a incrível, extraordinária desigualdade entre os que comem e os que não comem. Então, instituir uma política de renda básica no município de Cuiabá significa amplificar a possibilidade das famílias que podem complementar a sua renda com o programa federal, mas isso não deixa de também exigir que o município tenha um protagonismo nisso. Então a gente vai insistir nisso. E por último, um outro, não menos importante, mas outro projeto que a gente ainda quer começar a discussão este ano ainda, é sobre o entendimento que o STF teve recentemente da obrigatoriedade dos municípios, do Estado, de oferecer creches. Porque até então, Lídice, as pessoas, os governantes, entendiam, na sua conveniência, de que a não obrigatoriedade da educação infantil, porque é uma escolha dos pais, colocar ou não os filhos na escola, quando eles são ainda na idade infantil, de 0 a 5 anos, né? Mas o STF já teve entendimento de que os pais podem escolher não colocar na creche, mas os municípios, os estados não têm o direito de não ofertar o serviço. Então nós queremos dialogar com a Prefeitura de Cuiabá, com a Secretaria de Educação, sobre a importância e necessidade de ampliar a rede de creches, inclusive nesse momento que as mães precisam trabalhar. Bom, eu sei que a gente está estendendo um pouco, né, mas para a gente encerrar 2023, o que vai ser, quais são os projetos aí da futura, então, primeira suplente, Edna Sampaio, quais são seus projetos, até pessoais, né, para esse ano que vai iniciar? Lídice, em primeiro lugar, em 2023, eu preciso tirar um mês de férias. Há 4 anos eu não tiro férias, então eu quero em janeiro descansar um pouco para poder retornar. Sobre a questão da primeira suplência, eu fico muito honrada de ser, né, numa primeira tentativa de ser deputada estadual, ficar com a primeira suplência, né, muito uma honra para mim, né, que sou do PT há tanto tempo.
Mas eu prefiro pensar na atuação da Câmara, que é o que eu tenho agora, né? Então, tirar férias, continuar com o nosso projeto. Nós vamos no ano que vem reformular, fortalecer nosso mandato coletivo. Agora que nós fizemos toda essa campanha, contactamos com pessoas no interior do estado, queremos também trazê-los para discutir esse modelo de política, que é um mandato coletivo, onde a gente discute política com pessoas comuns, que podem ajudar a gente a pensar politicamente um mandato, né? Então, essa é uma tarefa muito importante que a gente quer assumir, né? Já estamos começando a conversar sobre isso, e ano que vem nós devemos aperfeiçoar. E muitos projetos que vocês, com certeza, vão gostar de saber da vereadora Edna Sampaio. Eu vou deixar um pouco de curiosidade também. Tá ótimo, muito obrigada novamente. Obrigada. Nós ouvimos a vereadora Edna Sampaio, do PT, vereadora de Cuiabá, e também eleita primeira suplente pelo Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.